Bom dia! Começando a nossa aula de número 123. Essa semana nós estamos numa série de aulas aqui sobre hábitos para renovar a nossa mente. O tema de hoje é meditação. Calma aí, você não entendeu errado, tá? É sobre meditação. A gente vai entender que existe um princípio bíblico para isso. A palavra meditação, ela aparece sim na Bíblia. A gente só precisa aprender a meditar do jeito que a palavra indica que seja feito, tá? Você que está aqui ao vivo comigo, seja muito bem-vinda. Por favor, fala pra mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá? E você que está assistindo essa aula aqui gravada no meu canal do YouTube, eu preciso que você faça duas coisas. Primeiro, já deixa o like aqui nesse vídeo, isso é muito importante para que o vídeo continue chegando para mais pessoas, para que o algoritmo aqui dessa plataforma indique para mais gente e também se inscreve aqui no canal, tá bom? Você que tá aqui ao vivo comigo, tá? Me dá aí o feedback se tá tudo ok pra você, se você tá conseguindo me ver e me ouvir e qual é o favor que você vai me fazer aqui além do feedback. Você vai pegar aqui esse avião e vai chamar todas as suas amigas pra aula de hoje. O que a gente está estudando essa semana? A gente está pensando sobre hábitos pra gente renovar a nossa mente. Lá na aula de segunda-feira, tá? A gente já viu a importância de ter uma mentalidade renovada. Se você é uma mulher cristã, que conhece a Jesus, que já recebeu de Deus a salvação, mas a sua mente ela não é renovada, o que provavelmente vai acontecer que você vai ficar aprisionada no deserto. Então, ninguém aqui quer ficar preso no deserto, que a gente quer avançar, conquistar aquilo que Deus tem pra gente e estabelecer o reino de Deus em novos lugares. Então, para isso, para viver a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos renovar a nossa mente. E a gente tem entendido essa semana que isso acontece quando a gente muda a nossa maneira de pensar, tá bom? Então, a gente já viu sobre leitura da Bíblia, já vimos sobre oração e hoje a gente vai ver sobre meditar. E aí eu vou te explicar bem direitinho sobre que tipo é este meditar, tá? Você que tá aqui comigo, fala o seguinte pra mim. Já clicou no avião, tudo certo? Fala pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Por quê? Porque eu amo, quando tem muitas alunas novatas aqui, amo dar as boas-vindas pra vocês, tá? As nossas aulas aqui no Insta, elas acontecem de segunda a sexta. Normalmente elas são uma série, tem um tema que a gente tá tratando, como é o caso desse tema aqui, tá? Sobre hábitos para renovar a mente. As aulas não ficam salvas aqui no Insta. Algumas delas ficam liberadas lá no meu canal, mas não é algo assim que fica para sempre lá. Você tem que ser rápida, tá? E conseguir aprender. O meu intuito com você aqui, através não só do Instagram. O Instagram é um dos canais que a gente usa para se comunicar com você. Você que tá chegando aqui, ó. A Laine disse que acabou de chegar. Você que é novata, seja bem-vinda. Vou já ler aqui o nome de vocês, tá? Então, você que acabou de chegar, Pri, como que eu faço para estudar com você? A gente tem aqui o nosso Instagram, onde a gente tem aula gratuita de segunda a sexta, onde a gente tem resumo das aulas, estou respondendo caixinha, conversando com vocês, eu abro meu coração, vocês abrem o coração. É um lugar onde a gente tem mais conexão, tá? A gente tem também o nosso canal do YouTube, onde tem várias aulas lá, para você já poder assistir, pensar e ir estudando comigo, tá? E temos os nossos canais de aviso. A gente tem lá o canal do Telegram, que ele é maior, é mais aberto, você também consegue conversar comigo por lá. E a gente tem os grupos de avisos no WhatsApp. Então, você que está chegando aqui agora, você consegue estudar comigo em primeiro lugar, de formas gratuitas, tá? De vários lugares. Olha só, Camila é lá da Argentina. Seja bem-vinda, Camila. Claro, você não só pode, como deve continuar aqui. Vou, inclusive, tentar falar um pouquinho mais devagar, né? Não sei se você fala português ou somente espanhol, mas fica à vontade. Aqui é um lugar, como eu falei nos stories ontem, eu não sei quem viu o que eu tava conversando lá nos stories ontem sobre uma mensagem que eu recebi, mas aqui é um lugar para mulheres que amam estudar a Bíblia. Quem aqui ama estudar a Bíblia, coloca aí coloca uma mãozinha, um emojizinho da bonequinha com a mão levantada. Esse lugar aqui, tá? Se você ama Jesus, ama estudar a Bíblia, ou Pri, eu até queria mais estudar a Bíblia, mas eu não sei nem para onde que vai. Aqui é o lugar, tá? Então, como que você pode estudar comigo?
você pode estudar através dos conteúdos gratuitos e, se você quiser, você também pode vir para os nossos cursos avançados. A gente tem cursos, tá? Que são cursos gravados que você assiste no seu melhor horário e que eles resolvem problemas específicos. Então, por exemplo, Mapa da Fonte é um curso que resolve o problema de quem quer aprender a estudar a Bíblia, quem quer um método. O estudo da Bíblia é feito de forma gratuita aqui, mas eu não quero que você seja uma cristã que fica dependendo de outras pessoas para se alimentar da palavra. De jeito nenhum. O meu papel, o meu chamado, o meu propósito aqui é treinar você para saber fazer a sua própria comida. Estou aqui para treinar você, para você aprender a estudar a Bíblia e fazer como eu estou fazendo aqui com você, preparar a comida e servir para outras pessoas, tá? Então, é isso que eu ensino você a fazer lá no Mapa da Fonte. Ele resolve esse problema específico de treinar você para estudar a Bíblia. A gente tem também o Mapa do Tempo, que o problema, a solução que ele resolve é a questão da desorganização. A gente que é mulher tem um monte de coisa para fazer. Tem que cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da beleza, cuidar da saúde, cuidar do marido, cuidar dos meninos, trabalha fora, respira e é voluntária na igreja. Então a gente precisa entender pela palavra de Deus como que a gente faz, não para ser mais produtiva, mas sim para nós sermos mulheres fiéis àquilo que Deus nos chamou, tá bom? Então, a gente tem essas opções. Tem também a nossa mentoria Enraizadas, que nós vamos abrir em junho, tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. A Jaildes disse que tá lá no Mapa do Tempo. Fico muito feliz, tá? No final do curso eu vou falar mais, no final do curso não, no final da aula, eu vou falar mais um pouquinho sobre o Mapa da Fonte, porque tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje, certo? Então vamos lá, só recapitulando o nosso checklist. Você já clicou no avião? Já patrocinou a vinda de alguém pra cá? Olha só, eu e Técio, né? Nós, além de entregarmos aqui conteúdo pra você, porque eu só tô aqui porque o maridão me apoia, tá? Nós também investimos financeiramente para trazer muitas de vocês para cá. Se você chegou aqui através de um anúncio, é porque, né, a forma como o senhor, meu marido, fez, geriu lá, ele é o nosso diretor dessa parte de anúncio. Se você chegou aqui porque viu um vídeo, um post meu e começou a me seguir, foi o senhor, meu marido, que decidiu investir aí na sua vida para trazer você para cá. E a maneira, né, que eu sempre gosto, que eu sempre incentivo você a ser generosa com aquilo que você está recebendo aqui que você seja uma patrocinadora de outra pessoa. Como assim, Pri? É grátis. Você vai clicar aqui nesse avião e vai chamar suas amigas para virem assistir aqui essa aula com você, certo? Então, clica no avião, compartilha, tá? Pega o seu material, se você puder, pega papel, pega caneta e o principal, pega a sua Bíblia, porque hoje a gente vai precisar, você vai precisar ir marcando algumas palavras na Bíblia, tá bom? Que mais? Papel, caneta, compartilhou com as amigas. Vamos para a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá. Meditar na palavra de Deus é o terceiro hábito. Antes de vir para a questão do meditar, eu quero pensar com você o seguinte. A gente está estudando aqui sobre hábitos para mudar a nossa mente, certo? Então, hábito é o quê, Pri? É algo que nós repetimos. Ai, Pri, eu sou uma pessoa que não sou constante. Mentira. Às vezes a gente é constante em quê? Na reclamação, constante em acordar tarde, constante em não fazer o que precisa ser feito, constante em comer o que não deve comer, constante em várias coisas que não são boas. Então, hábito, todo mundo tem. Por exemplo, às vezes você já diz assim, eu vou fazer uma dieta. Não, você já faz dieta. Dieta, tá? Responde as perguntas da Catarina. Catarina, meu amor, você precisa mandar as perguntas na caixinha. Se eu não conseguir chegar na sua, fica tranquila, porque graças a Deus vocês têm muitas dúvidas. Tem muita gente que manda perguntas e eu não consigo responder todas mesmo. Mas manda a sua pergunta na caixinha ou fica aqui até o final da aula, porque quem tá aqui essa semana, eu tenho respondido as perguntas, tá bom? Então, bora lá. Esclarecimentos dados, a Catarina que tá aí digitando em caps lock para responder ela. Vamos seguir na aula, ok? Pri, tenho dúvida, inclusive, tenho dúvida sobre algo que você fala na aula. Tenho dúvida sobre esse assunto aqui da aula, sobre meditar, sobre hábito. Anota a dúvida no seu caderninho que no final da aula
vou abrir um tempo de 5 minutos para responder as principais dúvidas, tá bom? Então, bora lá. Tava falando sobre hábitos, tá? Um hábito é tudo aquilo que a gente repete. Então, você já é uma mulher que tem hábito. Talvez o hábito não esteja sendo um bom hábito, tá? O que a gente precisa é melhorar, transformar esses hábitos. A gente precisa tirar hábitos velhos para colocar coisas novas. Então, qual é o mau hábito que precisa sair da minha vida e da sua vida, por exemplo, para você ter mais tempo de oração, para você ter mais tempo para estudar a palavra de Deus? Qual é o mau hábito que precisa sair da sua vida para você ser uma mulher mais saudável, ser uma mulher mais generosa? Então, vou dar aqui alguns exemplos de maus hábitos, tá? Uso exagerado de celular, vício em novela ou em série da Netflix ou de outra plataforma. A pessoa começa a assistir uma série e não sai mais de lá, tá? O vício, o mau hábito da reclamação, se você não sabe, a reclamação, ela é um hábito que ele é enraizado. Você já viu aquela pessoa que você chega perto e ela nunca tem uma coisa boa para te contar? Ela tá sempre com uma dor, sempre com um problema, sempre com uma luta, com uma peleja. Nunca tem uma coisa boa. Ela tá acordada, ela tá enxergando, ela tá mexendo as duas perninhas, mexendo os dois braços, ela tá respirando, mas ela nunca tem uma coisa boa para contar. O nome disso é não só hábito, mas é o vício na reclamação, tá? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando aqui comigo o raciocínio? Manda aí o símbolo do foguinho, tá? Então, a gente pode ter aí também hábito de reclamação, hábito da mentira. O que eu quero que você pense aqui na introdução da nossa aula é: qual é o hábito mau que eu tenho hoje, que eu preciso retirar para dar espaço para algo bom? Porque qual é o erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, principalmente nos hábitos da mente, tá? É que você não quer se desfazer de coisas ruins, não quer se desfazer de hábitos errados, mas quer colocar coisas novas. Paulo, ele vai falar muito sobre isso no Novo Testamento. Todas as vezes que você lê lá, ele fala sobre isso em Colossenses, em Efésios, ele diz assim, olha, você tem que se despir do velho homem e se vestir de nova criatura. E normalmente, depois disso, ele vai dando listas de coisas que a gente precisa parar de fazer e listas de coisas que a gente precisa começar a fazer. Então, por exemplo, ele diz assim, aquele que era preguiçoso, que não trabalhava, trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não faça mais isso. Então, Paulo, ele está sempre mostrando que para dar espaço para o novo de Deus, para os novos hábitos, a gente precisa tirar as coisas velhas. Então, para viver uma nova mentalidade em Cristo, nós precisamos de novos hábitos. Essa semana eu estou aqui estudando com você 5 hábitos. Então, a gente já viu o hábito da leitura da Bíblia, o hábito da oração e hoje a gente vai ver sobre a meditação. Pri, eu sempre achei que meditação era um negócio que era errado. Que era um negócio assim, que era de outras culturas, coisas estranhas que eu nunca podia meditar. Hoje você vai ver como a Bíblia fala sobre meditação. Por quê? O que a Bíblia diz que a gente tem que fazer? Não é meditar no vazio, meditar no além. Qual é o problema da meditação oriental? É que eles indicam que você esvazie a mente, silencie os barulhos, e até aí tá tudo bem, mas não coloca nada dentro da cabeça da pessoa. É só um esvaziar, um esvaziar, um esvaziar. E se você se esvazia, mas não se enche daquilo que é a palavra, não se enche da verdade, não vai funcionar. Você tem ali aquele momento de paz e no minuto seguinte você já está na correria. Então, o que a Bíblia indica a gente a fazer? Silenciar os barulhos, né? Parar, jogar fora a distração, tá? Indica que você mate o seu eu, que você diminua o seu ego, a sua vontade, a sua maneira de fazer as coisas, tá? E que você se encha da palavra de Deus. A diferença entre a meditação oriental, né, do hinduísmo, do budismo, dessas outras culturas, para a meditação que a palavra de Deus indica, que não é novidade, tá lá na Bíblia há milhares de anos, é que você silencia, né, os barulhos externos e os barulhos internos, mas você precisa se encher da palavra de Deus. Pri, aonde que eu vejo isso no Novo Testamento? Jesus, ele diz o seguinte: um demônio habita numa casa, um demônio ele oprime, habita numa vida.
ele é expulso. Se aquela casa ela não for preenchida, aquela casa que ficou bem limpinha, bem cheirosa, se ela não for preenchida, se o Espírito Santo não fizer morada no coração daquela pessoa, o que acontece? Aquele demônio que atormentava a vida daquela pessoa, ele vai, caminha no deserto e quando ele vê a casa vazia, a casa limpa, ele volta com 7 coleguinhas. Esse é o problema de você limpar o coração, mas não encher da palavra de Deus. Então é por isso que às vezes tem pessoas que a gente vê que elas se submetem a processo de libertação, elas vão em corrente de oração, Deus começa a agir na vida delas, mas o processo para e parece que ele volta para um ponto, parece não, e ele volta para um ponto 7 vezes pior. Por quê? Se você limpa a casa, se você silencia os barulhos, organiza a sua mente, se você começa a mudar a sua mentalidade, a arrumar a casa, mas essa casa não recebe o Espírito Santo de Deus e a semente da palavra, essa casa ela vai ficar vazia. E aí, nós precisamos meditar na palavra. Satanás, ele usa 3 armas contra nós. Anotem no seu caderno. E principalmente na nossa geração, tá? Ruído, pressa e multidão. Como assim, Pri? Muito barulho. Ruído externo, ruído interno, tá? Qual é o ruído externo, Pri? Pessoas falando, pessoas cobrando, aquilo que você tem que entregar, a mídia, né? Celular apitando o tempo todo, muita notificação, computador, trabalho, chega e-mail, chega WhatsApp, chega mensagem do Telegram, muito ruído, muitas coisas. A gente às vezes segue um monte de gente, então é muita informação e pouca aplicação, tá? Muito ruído. Outra coisa, muita pressa. As pessoas, elas não param mais para sentar e para ler. Deixa eu dizer uma coisa, anota aí no seu caderninho. Não existe atalho para você ser uma mulher mais sábia e cheia do Espírito Santo. Não existe uma poção mágica que você toma, você era uma mulher tola, tomou dessa água, plim, mudou, é exatamente uma outra pessoa, uma outra criatura. Não. O reino de Deus, ele trabalha com processo. É só você olhar para a vida de Jesus. Jesus, ele não chegou adulto, ele não chegou já com 30 anos, pronto, todo maravilhoso, disposto para ir para a cruz. Não. O próprio Deus se submeteu ao processo para mostrar para a gente que a nossa vida com Deus também passa por um processo. O processo, gente, ele está em todo lugar da nossa vida. Esses dias eu estava estudando com a Zaf, a tarefa dele de ciências, e estava lá o processo de vida do ser humano. Nasce, cresce, né? Se reproduz e morre. O processo das plantinhas, você olha para a natureza, existe um processo. Então, em todos os lugares existem o processo. Ó, foca aqui no que eu estou explicando para vocês, senão você vai se perder depois, tá? Então, vamos lá. Ruído, pressa e multidão. Por que multidão, Pri? Porque as pessoas, elas acham, né, que elas têm que estar onde está todo mundo. E aí, lá vem eu repetir a frase da sua mãe, você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo já tem tal coisa, eu não tenho. Ah, mas todo mundo já isso, eu não. Para de querer viver o todo mundo e passa a viver também com Deus, tá? Então, a gente precisa também o quê? Aprender a viver no secreto. Falei sobre isso com você na aula de ontem sobre oração. Então, pensa comigo o seguinte. Eu e você, nós somos como uma árvore, certo? Uma árvore que precisa dar fruto. Só que você não vai dar fruto se você não cuidar das suas raízes. A raiz de uma árvore, ela promove sustento, nutrição e ela dá a saúde da árvore. Se as suas raízes estão doentes, toda a sua vida vai ser dodói. Se a sua raiz, a sua vida com Deus, se o seu relacionamento com Deus, ele não vai bem, as suas emoções, elas vão adoecer. Por quê? Porque o pecado, ele faz você ficar desequilibrada das emoções. Você fica irada, você fica com medo, você fica ansiosa, você para de focar em Deus para focar no futuro, para focar no passado. Isso vai desencadeando um monte de outros problemas. É como se fosse uma avalanche. Começa ali uma bolinha bem pequenininha no topo daquela montanha, uma bolinha de neve que vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí, um espírito doente, raízes doentes, adoecem a alma. Uma alma doente, mais dia menos dia, vai adoecer o corpo. Então, muitas pessoas hoje sofrem de dores no corpo, de problemas de saúde, porque a alma está doente, porque o espírito está doente. Então, a gente precisa ter raízes fortes. Por quê? O que acontece se você
não tiver uma raiz forte em Deus, se você não tiver a sua mentalidade transformada, se você não aprofundar no seu relacionamento com Deus, na primeira tempestade que vier, você vai cair. Deu um vento, deu uma crise, alguém falou algo que você não gostou, o que acontece com a pessoa que ela é rasa? E aí, gente, desculpa usar essa palavra, mas não existe outra definição para a geração de hoje. São pessoas que são superficiais no relacionamento com Deus, no relacionamento com outras pessoas, no trabalho, tudo que elas fazem é raso. Então, por exemplo, eu tenho pavor a coisa rasa, né? Tenho pavor a chegar aqui para você e entregar uma aula que eu fale as coisas só por cima. Eu tenho tremendo pavor a isso. Inclusive, meu marido às vezes fica me policiando. Amor, cuidado com o horário, cuidado com o horário. E aí eu tenho que equilibrar para entregar uma aula profunda para você, né? Você não sair daqui no raso, mas também para não extrapolar o tempo. Mas a nossa geração é a geração do raso. É aquela geração que a pessoa serve na igreja. Se o pastor estiver apressado, tiver com algum problema, estiver indo socorrer alguém e não parar para dar uma boa noite, olhar nos olhos, dizer: oi, tudo bem, como vai? Que coisa linda que você tá hoje. Aí a pessoa já fica chagada. Ai, não me ama. E aí, nós, tá? Na primeira tempestade, no primeiro vento, a pessoa cai. E aí são coisas pequenas. A geração de hoje, ela não precisa de grandes acontecimentos para as pessoas desistirem da fé, tá? Então, quando vem a tempestade, nós caímos. Na seca, tá? Ou na crise, é uma pessoa que ela morre. Quantas pessoas se afastaram de Deus diante da pandemia? Gente, vamos combinar, foi um problema que atacou o mundo inteiro. Por que teve gente que ficou mais perto de Deus? Por que teve gente que, dentro da pandemia, começou a orar mais, começou a ler mais a Bíblia, e tiveram outras pessoas que se afastaram completamente? Porque eram pessoas que não tinham raízes. Diante da crise, a árvore sem raiz, ela não, a raiz dela está ali naquela terra superficial e a terra é seca. Quando você tem raízes profundas, as suas raízes conseguem encontrar os leitos de água que estão lá no fundo, que só quem se firmou muito vai conseguir puxar. E aí, essa pessoa, tá? Morre porque tinha uma vida superficial. Ou porque sabia que precisava aprofundar e não fez isso, ou porque nunca nem ouviu que precisava ser uma árvore de raízes profundas. E a outra coisa que acontece é que você não dá fruto. E quando dá fruto, o fruto ainda é amargo. Então, nós precisamos ser uma árvore de raiz profunda. E a meditação na palavra de Deus, tá? É o que vai ajudar você a aprofundar essas raízes. A gente vai estudar, tá? Lá no Salmo 1, eu vou mostrar para você na prática, tanto sobre meditação, sobre como fazer a meditação na prática. Pega aí a sua Bíblia, abre o Salmo 1, tô abrindo aqui só para falar as palavras para você circular, porque esse aqui eu já tenho de cor. Senhora, minha mãe, muito obrigada se a senhora estiver aí, fez eu decorar quando eu era bem pequenininha. Ele e o Salmo 23 foram os primeiros, tá? Então, bora lá. Salmo 1, abre aí a sua Bíblia, ok? Aqui no Salmo 1, ele tem a resposta para quem quer ter raízes profundas, para quem deseja vencer as ciladas de Satanás. Pri, quais são as ciladas? As que eu falei aqui, tá? Ruído, pressa e multidão. O Salmo 1, ele tem a resposta exata para isso. Eu vou ler o Salmo todo e depois eu vou pontuar só os 2 versículos que eu quero meditar com você hoje. Ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Versículo 1, escreve aí do lado: o que eu não devo fazer. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse versículo 1, tá? Segundo versículo: pelo contrário, ou seja, no lugar de não fazer essas coisas, o que você deve fazer? O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É nesse versículo que a gente vai pensar. Circula aí a palavra meditar. Agora vai vir o resultado de não viver segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores e ter alegria na palavra de Deus, em obedecer e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Versículo 3. Ele é como uma árvore plantada
junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ok? Então bora lá, li só até o versículo 3. Primeira coisa, quando ele fala aí no versículo 1, ele está falando de ambiente, vai ser o que a gente vai tratar na aula de amanhã. Hoje eu quero focar com você em meditar na palavra. Ele fala aí no versículo 2 de duas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, ter alegria em obedecer. Anota aí no seu caderninho, a obediência, ela tem 3 Is. Aprendi isso com o pastor Douglas lá do Dizuscó. Como é que precisa ser a obediência? Precisa ser por inteiro, você não pode obedecer pela metade, tá? Nós somos muito boas em obedecer só naquilo que a gente gosta. Não pode ser assim. Primeiro item, obedecer por inteiro, primeiro I. Imediato, sabe? Procrastinar, deixar para fazer depois também é desobedecer. Por inteiro, imediato e internamente. E aí esse internamente tá totalmente ligado aqui a essa questão, tá? Tem gente que obedece com o corpo, obedece com as mãos, obedece até com a cara, faz cara de paisagem, tá obedecendo. Mas o coração é o coração rebelde. Faz porque quer mostrar para o outro que é capaz. Faz, né, só para dizer que está fazendo, mas o coração não está disponível. Então vamos lá, revisando. Obedecer internamente com o seu coração, imediatamente, sem ficar procrastinando, dizendo para Deus já vou. Assim como a sua mãe e a minha mãe, Deus também não gosta quando a gente diz já vou, né? É imediatamente e inteiramente, tá? E aí, a segunda parte do versículo, ele fala de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, a gente precisa ocupar o nosso pensamento com a Bíblia. O que eu estou fazendo aqui com você? O que eu estou te mostrando? Nós estamos fazendo praticamente uma aula inteira em cima de um versículo. Isso é meditar na palavra de Deus. É você pegar 1, 2 versículos da palavra. Não dá para meditar em muita coisa, tá? E ir pensando, aprofundando. Uma pessoa que ela medita, ela não fica no nível do raso. Ela vai cavando mais fundo, ela vai procurando. Ela vai, né? Ai, o que mais que tem aqui nesse versículo? O que o salmista quer dizer com isso aqui? Qual era o contexto dele quando ele escreveu isso? Quem aqui, por exemplo, estudou comigo, a gente fez há vários meses atrás o estudo do Salmo 23. A gente ficou uma aula em cada versículo e se deixasse, dava para ficar mais tempo. Isso é meditar na palavra de Deus, é você cavar mais fundo. Você parar, pensar, refletir, ouvir, ler de novo, ler em outras versões, mergulhar na palavra de Deus. Então, a Bíblia precisa ocupar o nosso pensamento. Lembra que eu falei para você que você precisa jogar fora coisa velha para entrar coisa nova, tá? O que acontece? Para tirar, para empurrar para fora, né? Para varrer os pensamentos maus da nossa cabeça, a gente precisa da palavra de Deus. Tem um livro muito antigo que é um livro que foi escrito há séculos atrás, que é o Peregrino. E aí é um livro cheio de metáforas. E aí ele vai falando o seguinte, o homem ele entra numa sala e uma moça começa a varrer a sala, o peregrino entra numa sala e sobe uma poeira enorme. Aí a moça pega um balde de água, joga naquela sala para começar, tá, a limpar. E quando joga água, aí sim, a sala fica limpa. Qual era a metáfora que John Bunyan estava usando lá no livro Peregrino? Que a pessoa com a vassoura somos eu e você tentando limpar a nossa mente. Só varrendo, só varrendo. E parece que quanto mais você varre, mais pó levanta. E aí ele fala da pessoa que tenta viver pela lei. Que tenta viver por regras, que tenta viver só do fazer, mas não do meditar. E aí ele diz que a moça vem, joga a água naquela sala empoeirada e ele diz, a água é a palavra de Deus que lava a mente do ser humano, que lava a nossa mente. A água é o evangelho de Jesus, é a graça de Deus. Então nós precisamos pegar na nossa cabecinha empoeirada, cheia de pecado, de mentira, de culpa, de dor, de raiz de amargura e lavar com a água da palavra de Deus. Lembra que você já estudou comigo lá na primeira aula, João capítulo 15, versículo 3. O que Jesus disse para os discípulos?
mas vocês já foram lavados pela minha palavra, tá? Então, nós precisamos deixar a nossa mente ser lavada. Então, qual é o processo? O processo de leitura que a gente estudou no primeiro dia, ler a Bíblia, é o primeiro passo. Se você já lê a Bíblia, você agora precisa avançar. Então, eu, Pri, durante muitos e muitos e muitos anos, eu era a pessoa que lia a Bíblia. Mas a minha vida não mudava. Por quê? Porque eu só lia. Eu não aprofundava, eu não estudava. Eu não parava para pegar aquilo que eu estava lendo e meditar. Então, por exemplo, eu sei o Salmo 1 desde que eu sou criança. Eu já tenho 37 anos. Então, são mais de 30 anos com esse salmo aqui na minha cabeça. Mas foi depois que eu parei, li a Bíblia, pesquisei em outros autores, vi o contexto do salmo, vi o que ele estava falando ali, que esse salmo passou a fazer mais sentido na minha vida e passou a fazer diferença. Então, isso aqui que eu estou fazendo com você é aprofundar. O que eu fiz? Fui lá, peguei minha Bíblia, peguei a Bíblia de estudos, fui lá no original, fui lá no original do hebraico, abri aqui o dicionário, fui pesquisar, fui cavar para pegar a água pura lá do fundo do poço e compartilhar aqui com você. E o que eu quero não é que você fique aqui todo dia de manhã sentando, esperando a Pri trazer água. Não, não quero isso. Eu não fui chamada por Deus para ser uma muleta na sua vida. Deus não me colocou aqui para ficar dando comida na sua boca. Eu não nasci para ser babá de ninguém. Tá? Desculpa assim, né? Falar desse jeito, a seriedade. Mas é que às vezes a gente precisa dar um sacode. Deus, ele quer que você vá direto até a fonte, tá? O que Jesus disse para a mulher samaritana? Ei, Jesus, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Jesus, ele fala, quando ele está lá na festa de tabernáculos, ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O meu papel aqui é o quê? Chegar junto com você, pegar a pá, pegar a picareta, ajudar você a tirar os entulhos do seu coração para a fonte jorrar. O que a gente faz aqui nas nossas aulas do Instagram é o quê? Eu fui lá, eu já cavei o meu poço, eu já fui lá, fiz o exercício, peguei a Bíblia, peguei o caderno, anotei, preparei tudo com amor e carinho para servir a você. E estou aqui servindo a água para você, para matar a sua sede, para você ter força e para você avançar. Mas eu quero ensinar você a cavar o seu próprio poço. Eu quero ensinar você a ter o seu relacionamento com Deus. Gente, a fé, ela é individual. Você não vai chegar no céu e vai dizer assim, quando Jesus perguntar, e aí, cadê os frutos que tu deu? Não, Deus, é assim, o meu marido, ele deu muito fruto, então junta na mesma conta. Isso não vai acontecer. Não, Deus, o meu pai, então, meu pai era pastor, meu pai era apóstolo, fundou um monte de igreja, ganhou um monte de gente para Jesus, então, divide, eu sou herdeira, né? O fruto que estava lá com ele vem para mim também. De jeito nenhum. Eu e você, cada um, nós somos responsáveis por aquilo que Deus confia nas nossas mãos. Você é a única responsável por fazer o seu relacionamento com Deus crescer, uma aliança entre você e Deus. O que a gente pode fazer, o que eu faço aqui por você, o que eu espero que você faça pelas outras pessoas é o quê? Servir, tá? E aí, eu não consigo ensinar você a cavar o poço, a mergulhar na Bíblia aqui nas nossas aulas. Eu preciso o quê? De um tempo com você, de uma sequência com começo, meio e fim, exercícios, coisas específicas, tá? E eu faço isso lá dentro do mapa da fonte. Por que que o nome do curso é Mapa da Fonte? A Bíblia, presta atenção, a Bíblia, Deus me mostrou isso claramente, tá? A Bíblia, ela é um mapa, ela é o caminho que você tem para chegar até Deus, tá? A Bíblia, ela leva você até a presença de Deus, ela lava a nossa mente, ela limpa os nossos olhos, ela é como um colírio que nos dá a nova visão, ela alinha a nossa visão para ver as coisas de Deus. Só que é tipo, se você não entende cartografia, se você não entende de como ler mapas e você chega para ler um mapa, para ir da sua cidade, para ir do seu estado para outro estado, você vai se perder. Então, eu e você, a gente não tem coragem, por exemplo, de ir na nossa igreja, num shopping, no hospital, muitas vezes sem ligar o Waze no nosso carro, no nosso celular. Mas a gente tem a coragem de tentar ir para o céu sem saber ler o mapa.
E aí o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: eu quero que você faça um curso para ensinar as mulheres, é específico para mulheres, para ensinar as mulheres o caminho para elas chegarem até mim, para elas pegarem água direto da fonte, para elas matarem a sede delas. E não só isso, a água que você bebe direto na fonte, a meditação que você faz na palavra, gera frutos. E aí a árvore, ela não come frutos dela mesma. Eu não como dos meus frutos. Os frutos que eu gero, eles são para o meu filho Asaf, eles são para vocês, são para as pessoas que a gente cuida lá na igreja em que nós servimos, tá? Então, os seus frutos, eles vão abençoar a vida de outras pessoas. E aí, é exatamente isso que ele fala lá no versículo 3. Qual é o resultado de alguém que decide cavar fundo, usar a Bíblia como mapa, sabe? E ir cavando mais em Deus, em buscar mais de Deus, em ter um relacionamento profundo? A resposta está no versículo 3. Ele é como uma árvore, né? No nosso caso, ela é como árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ela faz vai ser bem sucedido. Ei, presta atenção. Às vezes a gente está com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de deserto, já sendo filhas. Jesus, ele morreu na cruz, ele venceu, ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo de Deus e ele convida você para sentar na presença dele. E aí, você recebe tudo de Deus, você recebe a salvação, você se torna filha, mas você não está sentada na cadeira. Existem mulheres aqui que estão sentadas no pé da mesa comendo migalha. Por quê? Porque ainda não decidiram mergulhar mais fundo na palavra de Deus, tá? Aqui ele diz que você vai ser bem-sucedida em tudo que você fizer. Às vezes a gente tem um preconceito, por exemplo, de falar de vida financeira. Prosperidade, na Bíblia, ela começa no seu coração, ela começa no seu relacionamento com Deus, ela expande para a sua alma, ela chega no seu corpo e ela contagia o ambiente que você está. Então, quando ele diz aqui que você vai ser bem-sucedido em tudo, é no seu relacionamento com Deus, é nas suas emoções, você vai ter equilíbrio, é no seu relacionamento, no seu casamento e é também na sua vida financeira. Por quê? Porque como que uma pessoa que lê a Bíblia, entende a Bíblia, percebe os princípios que tem aqui, vive e obedece, ela não vai crescer na empresa dela. Se ela mergulha na sabedoria, se ela vê as estratégias. Como que alguém que ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo na palavra, ela não vai ter um ministério próspero, ela não vai avançar se ela ouve o Espírito Santo e ela obedece? Não é porque é algo humano, não depende do nosso esforço. É simplesmente porque Deus fala através da palavra dele. Ó, quem aqui quer sentar na cadeira? Jailde já colocou aqui, ó, eu quero sentar na cadeira. Já chegou desse tempo da gente ficar sentada no chão comendo migalha. Como assim, Pri? Migalha, emocionalmente falando, tá? Às vezes, muitas vezes, a gente tem Jesus, a gente vai, né, viver a vida eterna ao lado de Jesus, a gente conquistou a salvação, a gente fala de Jesus para outras pessoas, mas a gente está comendo migalha, com pires na mão, como diz o Senhor, meu marido, mendigando a atenção de outras pessoas, mendigando alguém que firme a sua identidade. Então é por isso que é tão importante você mergulhar, cavar na palavra de Deus. O jeito que você tem para puxar a cadeira, sentar e desfrutar do banquete é aqui, ó. Por quê? Porque a palavra de Deus é o nosso alimento, tá? Então, quando eu fui pesquisar lá no original, a palavra fruto, ela fala de quê? De gerações abençoadas, ações novas. E no Novo Testamento, fruto vai falar de quê? De ter o caráter parecido com Jesus. Ser bem-sucedido, o que fala lá no original? Tornar próspero, avançar e abençoar outras pessoas. Então, a minha pergunta que eu quero que você saia, meditando aqui dessa aula para a gente finalizar é: até quando você vai ter frutos amargos porque você está com a sua mentalidade aprisionada? Porque você não permitiu que a água da palavra de Deus lave a sua mente. Ai, Pri, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Ai, Pri, mas eu isso. Chega da gente dar desculpas, eu já fui essa pessoa. Não seja, né? Essa pessoa sentada, chorando migalhas, reclamando, a vítima.
que sofre com todo mundo. A solução que nós precisamos, ela está em Deus. Jesus, ele não veio simplesmente para resolver problemas espirituais. Em Jesus a gente tem solução para a nossa vida espiritual, claro, mas a gente tem solução para as nossas emoções, para o nosso casamento, para a nossa saúde, para o nosso corpo. Basta que a gente se disponha a sentar na mesa, parar de comer comida ruim, comida do mundo, parar de se alimentar de comida podre, porque é isso que acontece quando você deixa de ler a sua Bíblia para ir se alimentar em outros lugares, e também parar de comer comida requentada, tá? Então, você precisa ir direto comer. Deus tem comida quentinha. Deus não quer para você que você fique comendo comida que foi esquentada em micro-ondas. Tem comida fresca para você. Todas as vezes que você se sentar diante da palavra de Deus. E aí, de novo, qual é o fruto que você está gerando dentro da sua casa? Com o que é que você está alimentando os seus filhos? Porque a sua mentalidade aprisionada, a sua mente presa no passado, ela não mata só a sua vida e você enquanto árvore. Ela mata, ela acaba, ela alimenta mal as pessoas que estão ao seu redor. Então tem casamentos que acabam porque o marido e a mulher têm mentalidade do deserto. Tem filhos que adoecem, têm ansiedade, sofrem porque os pais têm mentalidade de deserto. Então se você não tem coragem de se levantar por você mesma, faça isso pelos seus filhos. Ai, não, Pri, eu já tô, sei lá, eu já tenho idade demais, não adianta mais pra mim. Adianta. Ainda é tempo de você se levantar e sentar na mesa do banquete. Qual o resultado que as suas colheitas e os seus hábitos têm gerado pra você hoje, tá? Então, pensa nisso. Pri, decidi, eu vou sentar na cadeira, eu quero sentar na cadeira e eu preciso da sua ajuda pra fazer isso. Então, eu me coloco aqui para ser sua mentora nesse processo de abrir a sua Bíblia e entender e conseguir perceber aquilo que está aqui dentro. Abrir a Bíblia e perceber, isso aqui é um ingrediente que forma isso aqui é outro ingrediente, eu vou juntar, eu vou preparar esse prato de comida aqui, eu vou me alimentar, eu vou me fortalecer e com isso eu vou fortalecer a minha família, a minha casa, os meus amigos, a minha igreja, tá? Se você quer avançar, se você quer acelerar esse processo, o seu lugar é comigo no Mapa da Fonte. O Mapa da Fonte, ele é uma ferramenta para mulheres. Por que para mulher? Porque às vezes a gente acha que estudar a Bíblia é só para quem é pastor, só para quem é líder, só para homem, e isso não é verdade. Eu e você somos as principais pessoas que precisam estudar a Bíblia. Por quê? Porque nós formamos os próximos profetas, os próximos governadores, as próximas mulheres que vão ser mães maravilhosas, que vão ser professoras, os próximos cientistas estão dentro da nossa casa. E se eu e você, a gente continuar dando frutos amargos, se a gente não aprofundar na Bíblia, os nossos filhos vão crescer homens e mulheres rasos e a gente não pode ser negligente na educação dos nossos filhos. É por isso que o que eu faço aqui, o meu foco é desenvolver mulheres, porque nós temos a responsabilidade de Deus de edificar a nossa casa e de educar os nossos filhos na palavra de Deus. Deus confiou pra gente essa honra, tá? E eu quero o quê? Fazer aquilo que a minha mãe fez comigo. Minha mãe me treinou pra sentar na mesa e comer da palavra. Minha mãe e meu pai. E eu tô aqui porque muitas de vocês não tiveram uma mãe assim. Mas eu tô aqui pra treinar você, pra sentar na mesa e comer da palavra. Fechou? Tudo entendido? Bora lá. Quem tem dúvida sobre a aula de hoje, ou pode ser também dúvida sobre o Mapa da Fonte. Pri, a aula vai ficar salva? Sim, a aula vai ficar salva, tá? Lá no meu canal, vou liberar hoje à tarde. Como eu faço para participar do Mapa da Fonte? Para quem não estava aqui no começo. Mapa da Fonte é o meu curso para você que quer aprender a sentar na mesa, a abrir, né, a começar a preparar os ingredientes e servir comida de qualidade. É um lugar para você que quer aprender a estudar a Bíblia. E aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eram palavras muito difíceis. Exegese, homilética, um negócio assim que era muito difícil. Eu fiquei na minha cabeça. Como eu posso traduzir isso de um jeito fácil de entender para que outras mulheres, tá, que são muito aceleradas, que têm muita coisa para fazer, também consigam aprender? Foi isso que eu fiz no Mapa da Fonte. É um passo a passo
para você aprender a estudar a Bíblia, a se alimentar e alimentar outras pessoas, tá bom? São aulas gravadas, você assiste no seu melhor horário e tem vários bônus, tem vários presentes lá. Vamos tirar o nosso print de hoje. Ó, Pri, católico pode fazer? Deve, tá? Vivi, tenho várias alunas lá dentro do curso que são também católicas. Olha, gente, o curso, a gente não entra em questões doutrinárias, tá? Tenho alunas que são da Assembleia de Deus, alunas que são da Igreja Cristã Evangélica, alunas que são católica, batista, de várias igrejas. Por quê? Lá é um caminho para você pegar a sua Bíblia, né, que é igual à minha, e estudar a palavra de Deus, tá bom? Bora fazer o nosso print de hoje. Vai, peraí que eu volto já para responder mais vocês. Manda dúvida aí sobre o que a gente falou na aula, tá? Print. Foi? Ó, tinha uma pessoa lá no começo da live que tinha dito que eu não conseguia responder a pergunta. Já mandou? Vamos ver aqui as perguntas que vocês mandaram. Ó, deixa eu ver se aparece. Ai, cadê? Tá aqui. Pri, me indica uma Bíblia de estudo para mulher NVI. Gente, sobre Bíblia de estudo. Deixa eu pegar aqui a minha. Uma coisa muito importante, isso aqui dá pra virar até um vídeo à parte. Bíblia de estudo, o que eu indico? Que você compre uma Bíblia geral. Porque se você compra uma Bíblia de estudo só da mulher, ela vai abordar pontos só para mulher. Só que você tem filho, você serve no ministério, você vai ter dúvidas sobre outras coisas. A Bíblia de estudo que eu indico, que eu uso e que eu conheço, que eu pesquisei muito até comprar, é essa daqui, ó. Bíblia de estudo, Nova Almeida atualizada, tá? Ela é bem compatível com o método que a gente usa lá dentro do mapa da fonte. Ela é a Bíblia mais completa que eu já vi até agora. E a linguagem dela é muito, muito, muito acessível, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Pergunta que tinha na caixinha já foi. Já respondi todas. Ai, peraí que meu dedo tá batendo na tela. Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram aqui de pergunta. Me indica uma Bíblia de estudos, essa que eu acabei de mostrar, Nova Almeida atualizada. Quanto tempo repetindo uma coisa até que vire um hábito? Gente, depende de cada pessoa, tá? Tem gente que precisa de mais tempo, tem hábito que precisa de mais tempo, tem hábito que é mais fácil. Os cientistas dizem que é tipo 21 dias, mas já tem outras pesquisas que mostram que não necessariamente. Na dúvida, vai repetindo até ficar algo automático. Pri, esses estudos podem ser aplicados para filhos adolescentes? Se você está falando do mapa da fonte, sim. Tenho várias alunas que fazem com filhos, inclusive de 11 anos. E tem uma aluna que fez junto com a filha dela de 15 anos e a filha dela amou. Tá lá estudando, tá? Pri, qual o valor do mapa da fonte? O mapa da fonte, ele é 12 parcelas de R$24,70 ou R$247 à vista. Pri, a minha filha de 11 anos, posso colocar para assistir às aulas? Deve, em nome de Jesus. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, vamos focar aqui no assunto da aula, tá? Eu tô vendo aqui as outras perguntas, eu vou tentar responder. Pri, eu comprei a Bíblia King James, é boa? Ela é boa, mas a linguagem dela é bem mais difícil, tá? Técio, se puder, coloca aqui os dados do mapa da fonte, o valor e as parcelas, que aí eu fixo. Para quem não conseguiu ver, ele é 12 vezes de R$24,70 ou R$247 à vista. Mostra a Bíblia de novo, por favor. Sim! Aqui, ó. Tá? Tira print da Bíblia, vai. Eu vou colocar o link dela nos stories de onde eu comprei, tá bom? Pri, quando não tem contato para os filhos para poder ensinar, aí você ora, tá? A gente precisa orar, é o que dá para fazer à distância, tá bom? Como fazer um caderno de oração? Vou mandar o modelo do caderno de oração que eu faço, tá? Lá no grupo de avisos. Como que eu faço para participar do mapa da fonte? Você pode se inscrever no link da bio, tá? E também eu vou deixar o link nos stories. Ó, Jusilene, meu amor, um beijo. Ju tá comprou para fazer junto com a filha dela, viu? Ela disse que já assistiu uma aula e que já super indica. Obrigada, Ju. Caderno de oração já foi. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que é isso. Pronto.
Se não deu tempo a responder aqui a sua pergunta, tá? Aproveita as caixinhas, fala lá. Depois dessa aula eu já deixo uma caixinha nova. Então é isso, tá? Link dos cursos tá na nossa bio, que é aquela linha azul. Ou você também pode falar comigo no direct, que eu te envio, te explico tudo, tiro todas as suas dúvidas, tá bom? Onde fica o grupo de avisos? Você precisa se inscrever no link que tá na bio, tá bom? Tem lá, se inscreve no curso gratuito Florescer, que vai ser do dia 30/5 ao dia 3/6, que lá você vai ter acesso aos grupos de aviso, tá bom? Então, ó, um beijo. Deus abençoe você. Se você tiver ficado com alguma dúvida, fala comigo, tá? Pri, quero entrar no mapa da fonte. É só me mandar um direct que eu já te mando o link. É isso. E amanhã a gente vai falar sobre companhias, como o ambiente, a mesa que a gente senta, tá? Vai influenciar a nossa maneira de pensar, tá bom? Então é isso. Um beijo. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, 10h07.